Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, iPhone 11, hackeragem, hacker, desanonimização e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Aquelas sincronicidades que eu tanto gosto. Ontem na verdade, publiquei uma dica falando de adaptador de viagem, adaptador de tomada universal com porta USB. Eu tava usando o meu Powerbank T, que tem a moeda de recarga do Apple Watch, e eu tava lá recarregando o Apple Watch, eu peguei o Apple Watch e ele tava quente, nunca esteve tão quente. E aí eu coloquei a pulseira, tentei ligar e vi uma imagem que eu nunca tinha visto. Vi 2, 3 vezes no iPhone, excesso de temperatura elevada no Apple Watch. Fica a hora num cantinho, no canto superior à direita fica a hora, e no cantinho superior à esquerda fica um termômetro. Tentei tirar um print da tela, obviamente não consegui porque estava travado. Tentei tirar também uma foto, peguei o iPhone rapidinho para tirar uma foto, mas não consegui. O Apple Watch reiniciou e voltou. Foi coisa ali de 30 segundinhos que eu vi a mensagem. O tempo de preparar uma foto e simplesmente ligar o iPhone e fazer o swipe. Ele já voltou à temperatura normal, já reiniciou, voltar de novo operacional. Notícias. Cocatec. O maior destaque, com certeza, hoje fica por conta do seu Rambo falando dos novos iPhones. Mas antes, deixa eu registrar aqui que, curiosamente, ou não, o seu Paulo Guedes também teve a Joyce Hasselman no final de semana alegando invasão do celular, e agora foi a vez do Paulo Guedes, ministro. E digo curiosamente ou não, porque a Polícia Federal começou a executar mandados de prisão. Foram 7 mandados, se não me engano, 4 foram presos, envolvidos na hackeragem lá do seu Sérgio Moro, ou hacker em si, ou pessoas que trabalharam com o hacker, foi encomendado ou não. Todo mundo da região de São Paulo, Araraquara, Ribeirão Preto, além de São Paulo capital em si. Os suspeitos são envolvidos com fraude online. O ataque em si não parece ser um ataque tão rebuscado assim, que a Polícia Federal confirme a maneira que foi executado o ataque para a gente conseguir se proteger, e até lá liga a verificação em 2 passos. E já que o assunto é hackeragem, hackearam os russos, hackearam a agência hacker russa. Na verdade, a Agência de Segurança Nacional da Rússia contratou uma empresa terceirizada e essa empresa acabou sendo invadida. Teve um volume gigantesco de dados vazados, praticamente 8 teras, mas não teve nada demais. Nada demais porque tudo que foi descoberto, ou a gente possa dizer oficializado, era o que a gente já sabia, era o que a gente já desconfiava. Por exemplo, você tem a Nautilus S, que é uma rede para tirar o anonimato do Tor, e o Word, que mira em redes peer-to-peer, ponto a ponto, como é o caso do WhatsApp, entra nessas redes para interceptar, para ler as mensagens, no caso do WhatsApp. Coca, mas o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. Pois é, Tor também é anônimo. Hoje, o que se acredita é que não tem como você ser anônimo. Mesmo dados anonimizados, não tem como ser totalmente anônimo, por 2 motivos. Primeiro, que a ideia de você anonimizar é você tirar os dados que identificam de alguma maneira o usuário, o cliente, identificam a pessoa, sem que você retire a importância daquele dado. Eu, por exemplo, posso tirar o nome da pessoa. O nome da pessoa, estatisticamente, para o conjunto de dados, não tem um valor. Mas eu vou tirar também o endereço dela. Só que o endereço dela já tem um valor. Estou fazendo um levantamento, um estudo de saúde, com a qualidade do ar que essa pessoa respira. Tem uma série de informações de ambiente. Então, muitos dos dados que você vai retirar, eles têm um valor. Data de nascimento, que acaba identificando também de alguma maneira, mas é importante. E a outra coisa é que você tem técnicas de desanonimização. Por exemplo, foi em 2014, se eu não me engano, que desanonimizaram o banco de dados das qualificações da Netflix. Compararam as qualificações da Netflix com as qualificações públicas do IMDb. Peraí, essa pessoa gostou desse filme, desse outro, não gostou daquele outro. Não, então é a mesma pessoa. Enfim, voltando à Rússia, o Tax3, que é uma rede isolada da internet, focada em
políticos, para que as informações dos políticos do governo russo não entrem na internet, fique isolado dos hackers, além do HOPE, que também seria uma topologia de rede, entender a topologia de rede russa, como ela se conecta com o mundo, exatamente para aquela ideia da Rússia ter uma internet em separado, né? Uma internet própria. Agora, falando do mais importante do dia, foi seu Guilherme Rambo falando que esse ano a gente vai ter 3 iPhones, 3 novos iPhone 11 com chip A13, um novo Taptic Engine, parte de câmeras, 3 câmeras traseiras, com o Smart Frame. Você tira a foto, mas de repente você cortou um pedaço da foto. Você vai poder resgatar. Você cortou metade da pessoa. Você vai poder resgatar a metade da pessoa exatamente pelo conjunto de câmeras que vai ser wide. É como se você tirasse uma foto, aí você tira uma foto panorâmica. E aí você ajusta. Ah, não, eu quero um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais pra lá. Aí vai ficar ali durante um tempo, depois apaga esse excesso, apaga a panorâmica, fica só a foto de fato enquadrada e também um boostzinho na câmera frontal. E todos os 3 modelos com Lightning, não viria USB-C. Em termos de novidade, nenhuma. Próximo iPhone é o iPhone 11. Grande novidade. Tem sido assim desde sempre e tende a continuar assim. Só que deixa de ser um mero palpite e a gente entra na seara da confirmação. Então a gente tá vendo, na verdade, a confirmação que vão ser 3 iPhones na linha 11, 11 Plus e na linha do 11R. Seja lá qual vai ser o nome final. A 13, também bem óbvio. As resoluções, os tamanhos, os mesmos que a gente tem hoje. Novo Taptic Engine não precisaria ter, embora a Apple, né, tá sempre melhorando uma coisinha ou outra. Só que esse ano, em específico, a gente tem a treta com o 3D Touch. Será que, né, como é que vai ficar? Morre, não morre? Será que esse motor, esse retorno tátil vai ter alguma coisa a ver com a substituição do 3D Touch? Ele vai, né, ajudar no bug do cérebro? De câmera, na linha 10S e 10S Plus, uma câmera tripla, e no sucessor do 10R, câmera dupla. Ele não comenta do Time of Flight, uma espécie de mini LiDAR, de radar de luz, para fazer os cálculos de distância, de foco, mas aqui nada de novo, mas vem a confirmação, inclusive a confirmação do Smart Frame, aquela coisa de incluir uma pessoa que foi cortada. Do Lightning, tinha uma dúvida, peraí, não, vai ser Lightning ou vai ser USB-C? Confirmando o Lightning, inclusive, tinha a migração dos dados, pode ser sem fio e pode ser com fio. Já testaram o com fio e você pode fazer hoje com fio a migração no iOS 12.4 de dados de um iPhone antigo para um iPhone novo. Você só precisa usar um cabo Lightning padrão junto do Camera Kit, o adaptador. Então, Lightning com Lightning, a USB-C entra na câmera, na porta da câmera do adaptador, que é a mesma maneira que você lê o USB, um pendrive USB não Lightning. O entendimento fica, olha, o iPad, ele tá se elevando a categoria de computador, ele tem uma porta de computador, ele tem uma USB-C, e o iPhone é um smartphone, é um dispositivo espertinho, mas não tá no patamar de um computador. E com isso, tomara que a Apple solte todo o poder de fogo que tem o iPad para que ele deixe de ser um iPhoneão e passe a ser um computador. Tem muito uso pro iPad. Trabalhos de precisão, não tem como. Você não vai ser mais preciso com o mouse, com o trackpad, do que com uma caneta. A gente é treinado para ferramenta. Se a gente não fosse treinado para ferramenta, a gente não usaria caneta, a gente escreveria com o dedo, a gente faria operação com as mãos. Não, a gente usa bisturi, a gente usa ferramentas. Você vai editar um vídeo, que é um trabalho de precisão. Precisão no sentido de frame. Peraí, não, eu quero um frame a mais, um frame a menos. Volto, você vai na setinha. Só que aí você não tem interação direta, você tá interagindo por intermediários. Quando você tá ali com uma ferramenta, você tá direto, você tem tela sensível ao toque. Permite isso. É a analogia que um trackpad consegue meio que fazer, só que numa tela touch a analogia fica perfeita. Então, o trabalho de uma edição de vídeo com um iPad, tela touch, canetinha, estilos, Apple Pencil, fica outra coisa. Tudo que você faz no computador com tecla de atalhos, você pode fazer direto numa tela touch, se for trabalhado, se for desenvolvido para isso. Hoje o iPad, e o iPhone também, obviamente, não, o iPhone bem mais atrás, está bem longe dessa realidade. A gente ainda não tem softwares nesse ambiente, a gente tem aplicativos que não fiquem chateados, mas é como se fossem calculadoras, fazem uma única função, porém tão bem que estão indo pro Mac. Na questão do iOS 9, né, das atualizações antigas que foram liberadas anteontem, teria a ver com o fuso horário que foi atualizado na semana passada nas versões padrões, nas versões atuais, só que parte não conseguiu, tinha que mexer de fato. O bug em si nem tá no GPS propriamente tal, tá no GNSS, né, que é o Global Navigation System, whatever, que engloba o GPS, que engloba, né, os diversos sistemas de posicionamento, o GPS, o GLONASS, o russo, Galileu, europeu, que na época ainda
nem tinha Galileu, né? Galileu 2016 veio do chinês, o que é AZZ japonês também é recente. No Apple TV, ainda que você não tenha um GPS propriamente tal, tá tudo muito amarradinho com hora. Então até faz sentido, a gente pode imaginar numa atualização. Você tem identificação de fuso. O bug aconteceria em 3 de novembro de 2019. Isso é o que tá lá no site da Apple, versão oficial. Agora, pelo que eu não sei, vieram não só uma, mas várias atualizações, proteções de falhas de 0 dia. Eu não falei da câmera frontal dos novos iPhones, fazer slow motion de 120 frames por segundo. Agora, cá entre nós, né? A câmera referência hoje é o P30 Pro. Inclusive, a qualidade de foto. Você pega uma foto ali, naquele horário ali, que tá meio escuro, mas não tá muito escuro, 6h30, depende também da região, mas 6h30, 7 horas, e o P30 Pro tira excelentes fotos, entre aquela briga se é câmera, se é software, mas a próxima versão do P30 Pro vindo com 4 câmeras. Entra um pouco naquilo que a gente estava comentando no início da semana, a Apple fazer produtos que não existem, só que hoje, né, são outras realidades, os produtos que não existem, eles estão vindo de um Kickstarter e se a coisa vinga, se gera uma atração. Teve uma influencer com quase 3 milhões de seguidores, fez uma parceria com uma marca para vender uma camisa, não conseguiu vender 36 unidades. O contrato eram 36 unidades para que a coisa deslanchasse e não rolou. Claro, teve gente falando, mas poxa, a cara dela não é a cara do produto, não tem nada a ver com os seus seguidores. Isso é o que a Apple faz bem, né? De entender seus clientes, a sua audiência. Quando a Apple decide fazer, ela faz e faz bem. Os AirPods mostram isso, que eu brinco, né? É tudo menos fone Bluetooth. Onde o fone Bluetooth falha, e é para falhar mesmo, da maneira como foi projetado o desenho do Bluetooth, os AirPods continuam lá de boa, funcionando, sem interferência, sem pipocar, sem atrasar. Agora essa tecnologia tá chegando no mercado. Mesma coisa o tapete que, né, deu ruim ali, né, o AirPower que não foi para frente. Sim, existe pesquisa na Apple, mas os chineses não estão atrás. Isso hoje é carne de vaca. Hoje você já tem muito produto pronto. Fazer um smartphone hoje com 4 câmeras não é nenhum grande desafio. Já é território dominado. O desafio é fazer flexível. Isso a gente tá aprendendo hoje. As 4 câmeras é questão de você, né, já tem o Android, já tem o hardware, já tem as peças, só encaixar. Você vai no ranking da Fortune, de 500 maiores empresas globais, Apple tá lá liderando, colado ali o Samsung, 11º e 12º lugar, respectivamente. Depois vem a Amazon e já cai na China. Tá entrando agora no ranking na Xiaomi. Huawei já estava presente. Você tem Tencent, Alibaba, muito chinês. O que mais que a gente pode comentar de Apple? Maps, começando o mapeamento na Alemanha. MacBook Pro. Me perguntaram esses dias, novo MacBook Pro em outubro, papinho que tá rolando, é que vai chegar extremamente caro, coisa ali na casa de 3 mil trumps, e pior, faz tudo sentido. Baratinho, a gente já tem o Air, pode seguir a linha dos ARMs, mas mesmo assim tende a ser carinho. Outra treta que a Apple se envolveu é que nos resultados da busca da App Store haveria um privilégio dos aplicativos da Apple. Você vai pesquisar, por exemplo, por mapas, aparece o Apple Maps, podcast, música. Em 60% dos casos, no geral, aparece, né, os termos da Apple, e quando tem assinatura envolvido, no caso de música e livros, aí 95%. A Apple negou, falou, não acontece isso não, a gente tem um algoritmo aqui, são mais de 40 fatores para determinar o posicionamento, o ranking, ainda que você pense, eu posso pagar para, né, ter um privilégio na busca, né, os anúncios, mas sim, acaba sendo um privilégio para a Apple. Teve treta assim no Google também, acredito até que a Apple, de alguma maneira, acabe tendo um privilégio. Agora, hoje a gente já consegue desinstalar um aplicativo nativo, isso é um ponto positivo. Torço para que um dia a gente consiga escolher qual vai ser o aplicativo padrão. Eu quero que todos os meus e-mails sejam tratados. Quando eu apertar um novo e-mail, vá para esse cliente de e-mail em específico. Quero usar esse browser aqui como padrão, até usar, aí já é audacioso demais. Quero usar um motor de renderização aqui de fulano, saindo do WebKit, do Safari. Enquanto você tiver o conceito de aplicativo nativo, a Apple pode chegar e falar, não, isso aqui é número de downloads. A princípio, todo o aparelho, né, fez o download, entre aspas, desse aplicativo nativo, assumindo esse novo modelo de você poder apagar aplicativo. Não tem que privilegiar, tem que ser justo. O ranqueamento tem que ser justo. Tem muito aplicativo muquirana. Não diria que a Apple vai ficar no top 1 dessas categorias, mas também não vai ficar lá no final, né? Pega, por exemplo, música. Música, você tem 5 concorrentes de peso, 5 que vão estar no top do ranking, e o Apple Music vai ser um deles. Para uns seria top 1, para mim não é o meu top 1, mas para muita gente é top 1. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Galera dos audiobooks chateada com a Amazon, porque eles vão começar a transcrever o áudio para que você consiga ouvir o audiobook e ler ao mesmo tempo. Hoje você já tem essa função se você comprar o
livro e o audiobook, você tem até um desconto, é o WhisperSync, onde você consegue ler e ouvir ao mesmo tempo, mas isso você, além do audiolivro, precisa ter o livro físico. Agora não, pelo próprio áudio, pela transcrição, como se fosse uma legenda de um vídeo. Vai aparecer o textinho, você vai conseguir ler. De telefonia, TIM e Vivo vão ter compartilhamento de infraestrutura em 2G e 4G. 2G é legado, não pode morrer, é legado. 4G já é mais delicado, mas seria para municípios de até 30 mil habitantes. Google tomando processo por discriminação de idade, quase 230 pessoas nessa. Facebook também tomando processinho por causa de mau uso de reconhecimento facial, de número telefônico. Estão de olho no Zuck, mas não muda o panorama. Sobre Libra do Facebook, já tem um golpe no Facebook com a Libra, que nem existe. Já tem uma galera vendendo a Libra para os fãs de áudio no WhatsApp. Você vai conseguir ouvir o áudio agora pelas notificações do próprio iOS. Pintou isso na versão beta. Xvideos tirou do ar a cópia pirata de Rei Leão. Tinha que tirar os outros, né? Porque o que não falta é filme e série lá. E assim, Hakuna Matata, vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.